pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos conversar com Carlos Eduardo Machado, o Dudu Machado, tá bom? Ele que é subsecretário de Esporte Educacional do município de Araruama. E a gente vai falar exatamente sobre jiu-jitsu, ele é campeão estadual, a gente tem muita coisa para abordar na edição de hoje, no episódio de hoje. Dudu, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Bom dia. É um grande prazer estar com você aqui, Fernando, né? Um bom dia aos nossos espectadores que estão em casa aí, nos assistindo, nos ouvindo, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. Tenho a certeza absoluta que o prazer é todo nosso. Bom, fala um pouquinho para gente sobre o início da sua trajetória no jiu-jitsu e como foi o processo até se tornar campeão estadual. Como é que foi isso para você? Como é que É, começou tudo? foi assim uma coisa muito interessante, porque na realidade, quando eu vim em 98 morar na cidade de Araruama, eu vim procurando o judô, porque eu já fazia judô, né? Ah, você já estava Isso. integrado ao judô, judoca, no caso. É, já estava de laranja de judô. Aí conheci um amigo que hoje está nos Estados Unidos por causa do jiu-jitsu e ele me levou para treinar jiu-jitsu. E foi uma paixão assim avassaladora e nós estamos aí desde 2002 aí, né, lutando e treinando na academia DDR do mestre Juarez Soares. É uma trajetória bem interessante, né? Afinal de contas, lá se vão o quê? 26 anos, como você falou? É isso? Vinte e Isso seis aí, isso anos. aí. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira como atleta e também como é que você superou esses desafios? Porque não adianta, a pessoa quando se propõe a iniciar um trabalho, seja em que modalidade for do esporte, vai encontrar as adversidades. É uma realidade, né? Porque quando eu comecei, não existiam muitos incentivos ao esporte como há hoje. Hoje o esporte dentro de Araruama ele é gigantesco, né? O jiu-jitsu ele é internacional, não é só nosso, né? E na minha juventude, assim, quando eu iniciei, era muito difícil, porque eu morava em Morro Grande, eu tinha que ir de bicicleta para ir treinar muitas das vezes, sair de Morro Grande para cá, para Vila Capri para treinar, né? E isso aí era bem difícil. E eu fui pai aos 22 anos. E isso também ficou muito difícil para mim, mas a gente foi tentando romper essas barreiras. Tudo aconteceu muito rápido assim para você na sua vida, é isso? Foi pai aos 22 anos, já estava integrado ao jiu-jitsu, morando em Morro Grande. Gente, para quem não sabe, para aqueles que não são da região dos Lagos, Morro Grande é o segundo distrito do município de Araruama e, se eu não estiver enganado, está distante 9 quilômetros do centro, mais ou menos 9 ou 10 quilômetros, não é Isso, isso? isso. E de bicicleta, olha, Fiz muito esse percurso aí, porque a gente era apaixonado, continua sendo, né, pelo esporte. E o esporte ele me trouxe muitos benefícios, né? Eu vou falar um pouquinho da minha vida, porque eu era um rapaz muito brigão, é né? A mesmo. agressividade era muito grande e o jiu-jitsu ele me moldou. Ele me fez ver um outro lado da moeda. E quando eu comecei a praticar realmente o jiu-jitsu e comecei a ver a filosofia, eu comecei a mudar os meus pensamentos. Comecei a entrar nas competições, né? Fui na minha primeira competição e em 2003 foi a minha primeira competição que eu fui. Não fui campeão inicialmente, mas foi uma coisa gratificante que me fez repensar toda a trajetória de vida que eu estava tendo desde a minha adolescência. Aproveitando, Dudu, esse gancho do repensar, houve algum momento em que você fez uma comparação, por exemplo, lá no início, quando você começou no jiu-jitsu, uma vez que você já tinha uma experiência no judô, em que você comparou, ainda que sozinho ali, mentalmente, caramba, eu acho que o jiu-jitsu não é para mim, não, eu acho que o negócio tinha que ser o judô, eu deveria continuar no judô. Ou não aconteceu um momento assim para você? Não, 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 não. O judô, ele é muito bom e faz parte do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele trabalha muito a parte de queda. Correto. Também porque serve para a pontuação. Eu acho que o lutador de jiu-jitsu ele tem que ser completo. Ele tem que saber tanto a parte de alto quanto a parte de solo. Mas uma coisa assim que eu brinco até com alguns amigos meus que são judocas, eu falo para eles assim: o judô inicialmente é a melhor arte até você conhecer o jiu-jitsu.
Seria um ponto de partida, mais ou menos assim? Sim, 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 sim. É uma fase de preparação, a fase preparatória. A fase preparatória. O cara conhece ali o judô, fica ali, é apaixonado, mas quando ele começa com o jiu-jitsu, ele fala assim: não tem como, eu preciso mudar para o jiu-jitsu e continuar essa jornada. Bem interessante essa relação que você está fazendo de uma modalidade com a outra. Agora, o que que é marcante, né, na sua vida? O que que mais marcou para você nessa trajetória bonita que você tem dentro do jiu-jitsu até agora? Qual foi o fato mais marcante? Ou, de repente, quais foram, de repente, é no plural, quais foram os fatos mais marcantes para você? É uma coisa assim muito importante, né? Uma pergunta assim muito gratificante a ser feita. Por que que eu falo isso? Porque eu fui atleta durante muitos anos, no ano passado também eu fui campeão estadual e campeão do ranking da federação, né? Ou seja, 2 títulos no ano passado. Isso, bem importantes, né? Eu consegui ganhar as competições do ano inteiro e ser homenageado com o certificado de melhor do ano na minha categoria, né? Que é o Master 3, né? Já é a turmazinha mais velha. Mas uma coisa mais importante para mim não foi esse feito de ser campeão, porque com o passar do tempo você vai sendo campeão e aquilo ali você forma uma amizade com o pessoal. Mas o mais importante foi eu levar os meus alunos para o estadual e ver a grande maioria sendo campeão no mesmo ano que eu. Nós conseguimos ali fazer muitos campeões estaduais de uma só vez. Nós trouxemos para Aruama, só de medalha de ouro, umas 15. E nós trouxemos mais ou menos umas 28 medalhas no total. Olha que surpresa É, maravilhosa! Em torno de 15 medalhas, isso de ouro. isso, No total, isso, aproximadamente 28 medalhas. isso aí. Isso no ano passado. Isso no ano passado. E isso me marca muito, porque não é ser campeão, é fazer outro ser campeão. Eu acho que a meta de quem começa a entender a filosofia do jiu-jitsu é saber que você tem que fazer o outro ser, não igual a você, mas sim melhor do que você. Agora, diante de tal conquista, porque é um marco, né? Tanto que você citou como um dos fatos marcantes da sua trajetória no jiu-jitsu. Só que você tem uma outra atividade, você tem uma outra responsabilidade, que é justamente a função de subsecretário de Esporte Educacional em Araruama. Como é que você concilia uma coisa com a outra? Ou seja, eu considero missão, uma missão com a outra. Como é que arruma tempo? Sim, essa missão aí nos foi dada, né? Porque e eu vejo assim, é a missão que eu preciso fazer. Cuidar de pessoas, cuidar de adolescente, cuidar de criança e mostrar um futuro, né, promissor que a luta pode nos proporcionar. E dentro disso, né, dessa missão aí, a gente tem que tentar arrumar tempo. Eu dou aula na minha academia só à noite, né? Tem um outro professor que está comigo, o Flávio, que também fica responsável. Muitas das vezes eu preciso estar mais atuante, né, no meu chamado ali de subsecretário e às vezes ele que tem que ficar lá na academia lá cuidando das nossas crianças. E onde está localizada a academia? No bairro Outeiro, Rua Adamo, lote 14. Repete para a gente, por favor. Rua Adamo, lote 14, Isso, bairro Rua Outeiro. Adamo, lote 14, bairro Outeiro. Nós já começamos a nossa academia nossa agora, né? Tem pouco tempo. E com esse pouco tempo que nós temos, só com os alunos que nós começamos do zero, a gente, na primeira competição, nós levamos 11 atletas e voltamos com 11 medalhas. Todos medalharam? Se é que eu posso usar o termo Todos medalhar? medalharam. Você é exigente ou como é que foi a dedicação mesmo dos alunos? Com o passar do tempo, né, a gente, ao lado de pessoas certas, como o mestre Juarez, ele me ensinou muito e me ensinou, né, uma coisa muito importante. Você precisa não passar aquilo que você sabe e que você gosta de fazer. Você precisa ensinar a ele de uma forma que ele precisa aprender. Cada aluno ele tem uma didática totalmente diferente, então você tem que aprender a perceber, né, o módulo mais fácil de você fazer aquele aluno crescer dentro do esporte. E isso aí que eu acho muito interessante.
né? Eu sou exigente, eu sou competitivo, eu gosto desse lado de competição e eu tento passar para os meus alunos as fórmulas mais fáceis para eles chegarem até o êxito de ser campeão. Ou seja, não é que você seja só exigente, é competência também, né? É, Isso é a gente competência tenta aí fazer e o você melhor. extraindo o melhor também dos alunos, o que é muito Sim, bom. Falando em educação, o esporte como um instrumento de educação, né? A gente sabe da sua atividade hoje no município de Araruama como subsecretário de Desenvolvimento Educacional, ou seja, o esporte, né, como papel fundamental nesse trabalho. Que avaliação você faz? Como é que está esse momento no município de Araruama? A gente, deixar bem claro, a gente não está entrando no campo da política, estamos falando exatamente do trabalho da subsecretaria, do trabalho do Dudu Machado. sim, sim. Olha, é muito gratificante você poder ver, né, que o esporte tem sido colocado nas escolas. Nós estamos aproximadamente em 28 escolas e com mais ou menos 1.500 crianças e adolescentes sendo ali assistido por professores de karatê, de jiu-jitsu, de capoeira, de judô e de muay thai. 5 modalidades diferentes. 5 modalidades sendo aplicada nos colégios municipais. Uma coisa assim muito interessante. Quando eu vim estudar aqui em Araruama, nós tínhamos o intercolegial. Depois de um tempo, acabou-se muito dos esportes nas escolas. E essa volta do esporte assim forte, isso vai trazer um benefício muito grande para Araruama, porque o Araruama é um berçário de atleta, não só no jiu-jitsu. Só pelos resultados que você já passou para a gente, que você já citou, mencionou aqui, dá para a gente ter uma noção de que Araruama é um verdadeiro celeiro, né? Sim, sim, sim. Aqui nós temos muitos campeões estaduais, muito. Araruama tem muito atleta de ponta, né? Tanto dos professores, que tem vários professores aí maravilhosos, amigos meus. Inclusive fora do país, eu fiquei sabendo, eu acho que Emirados Árabes, Tem, ou tem, nós temos lá tem, tem, representantes de Araruama, é isso tem, mesmo? tem sim. Não só no Emirados, nós temos nos Estados Unidos também, nós temos em Portugal, nós temos no México. Até um grande abraço, um beijão aí pro mestre Wilson Fel, do México, que veio daqui também, treinava aqui na cidade. Treinava em Araruama Treinava na também. cidade. Todos esses são cria de Araruama, foram criados aqui, saíram da nossa cidade para levar o nome do jiu-jitsu pelo mundo. Olha Olha só que que coisa trabalho engraçada, né? maravilhoso, né? Maravilha demais. Dá um orgulho, né? Eu Dá imagino sim, para dá você que é sim. mestre, para você que tem essa missão, eu não vou nem falar em responsabilidade, essa missão de usar o esporte como um instrumento de promoção do ser humano acima de tudo, Sim, independente de que modalidade o menino ou a menina escolha, é o esporte sendo usado como uma forma de promover mesmo o cidadão, a cidadã. sim, sim. É para Olha, encher de orgulho. foi não, é o melhor e maior de todos é esse esporte nas escolas. Olha que maravilha. É uma coisa assim que eu vou falar para o senhor. No Emirados Árabes é matéria de escola, tá? Eu tomei Lá conhecimento disso através de é brasileiros que estão lá. o esporte lá, ele é matéria de escola, ele faz parte da grade curricular. E é uma coisa que estão implantando aqui em Araruama. E é um privilégio, porque eu vou falar para vocês, uma escola de jiu-jitsu aqui em Araruama, né? Nós temos professores excelentes, né? Mas que o preço é bem tranquilo. Mas existem lugares ali no Rio de Janeiro, né, que as aulas são de jiu-jitsu em si, 500, R$ 600, Os valores são 300. inatingíveis para muita gente, né? Que tem talento, que tem o dom, né? Mas não Não tem consegue a custear isso aí. oportunidade porque o custo é muito alto. E nós estamos tendo o privilégio de ter isso gratuitamente nas escolas. O que é maravilhoso, sem dúvida alguma. Agora, o esporte como a promoção social, como a socialização do jovem, do adolescente, da criança, como é que tem sido isso também? Que avaliação dá para fazer? É uma coisa assim muito inclusiva. O esporte ele é inclusivo, Sim, sem dúvida. né? O esporte ele traz benefício social. Você consegue ver, né, na criança que eles mudam
bastante. Ou seja, promove uma transformação nas crianças. Transforma, transforma. Eu costumo até brincar com alguns dos professores que nós temos, né? Eles encontram, eu vou falar, vocês vão encontrar crianças que são mais elétricas, são mais enérgicas, vão encontrar crianças que são mais retraídas, mas cabe a você, como professor. Você não é só um professor de luta, você ali é um amigo, é um psicólogo, você ali vai fazer ele desenvolver uma área que ele não tem, de socialização, né? Você vai precisar ter o feeling de olhar aquela criança e fazer ela ser diferente através do esporte, né? E isso, né? Eu recebi até alguns elogios de algumas diretoras, né? Que falaram assim, olha, alunos nossos aqui que davam um pouco de trabalho, hoje em dia mudaram totalmente por causa do esporte. E muda realmente. Quando a criança começa a se sentir, né? Você pega uma criança que é mais agressiva e começa a trazer ele para perto de você, começa a conversar com ele, ensinar o esporte, outras crianças vai ver aquela criancinha ali que era mais rebelde e vai começar a ver a mudança e vai querer ver essa mudança neles também. E eu falo que essa é a missão do professor. O professor não tem a missão de ensinar a criança a lutar. Ele tem a missão de fazer a criança mudar e ser campeão, não só apenas dentro do tatame, mas fora dele também. Nós estamos conversando com o campeão estadual de jiu-jitsu e também subsecretário de Educação através do esporte, ou seja, esporte educacional no município de Araruama, o Carlos Eduardo Machado, que é conhecido carinhosamente como Dudu Machado. E uma questão também que me parece bastante complexa hoje em dia, o Dudu, nos últimos tempos, é justamente a vida sedentária que muitos pais às vezes se preocupam, outros tantos não se preocupam, e aqui não é colocar responsabilidade sobre os ombros de ninguém, mas é só para chamar a atenção de um ponto, que hoje muitas das nossas crianças, muitos dos nossos adolescentes, até mesmo jovens, estão envolvidos com aquela questão do hábito digital, né? Ficar ali na frente do computador, do celular. Como é que dá para lidar com uma situação assim e trazer essa turminha para o esporte? Muita conversa? Assim, tem que ser muita conversa. A tecnologia hoje, né, é até engraçado que antigamente a gente, quando era criança, soltava pipa na rua. Hoje tem pipa no celular, o pipa combate. Olha, é assim, e é complicado, porque muitas das vezes os pais precisam também incentivar os seus filhos. Isso passa pelos pais, no caso, ou começa pelos pais, eu Isso imagino. começa, olha, a vida esportiva de um filho começa pelos pais. Os pais são o modelo que os filhos vão se inspirar. Às vezes você não teve a oportunidade lá, mas você pode ter uma oportunidade, dar uma oportunidade ao seu filho de começar a ser diferente, né? Praticar um esporte. Eu tenho lá alunos que não conseguem subir numa corda. Antigamente as crianças subiam em cima da árvore, subiam no muro, e as crianças hoje, por ter esse sedentarismo, elas não sabem se locomover direito. Elas não têm coordenação motora. E nós, no esporte, nós temos que trabalhar toda essa área novamente com eles, para que eles possam se enquadrar ao nosso esporte. Que legal, você cita um ponto importantíssimo que eu chamo a atenção, inclusive, dos pais, dos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, para que eles sejam incentivados, né, para que os pais e os Sim, responsáveis incentivem a prática do esporte, porque você toca num ponto muito importante. Isso passa pela questão cognitiva também, né? sim, sim, sim. O esporte ele é bom no módulo geral, o aprendizado da criança. A criança, quando você sabe chamar a atenção da criança, a criança mesmo se propõe a aprender. Não é com violência, não é brigando, é trazendo ela com carinho para perto de você e ensinando no dia a dia. Porque muitas das crianças que chegam para mim, né, Fernando, são crianças que são sedentárias 100%. Se você for botar um treino difícil para a criança, né, e ver as outras fazendo, ela não vai querer ficar, porque ela vai se sentir ali, né, com vergonha Tem por isso não. também. E nós temos que aprender a trabalhar isso.
Nenhuma criança é igual a outra. E eu não posso querer comparar uma criança que é dessa geração de agora com a geração que foi nossa. Nós não tínhamos tecnologia, era Exatamente. totalmente diferente. Então, nós temos que aprender a trabalhar com essa geração que surgiu agora, que é uma geração que precisa de um pouquinho mais de incentivo. Nós precisamos incentivar elas a crescerem. E às vezes o pai e a mãe, né, dessa criança, para não ver ela perturbando ou brigando ou fazendo alguma coisa, pega o celular, não, fica ali no cantinho. São muitos os casos assim, eu imagino, muitos os casos. E aí E fica aí difícil, entra né? o mestre, né, justamente para tentar mostrar outras formas de se divertir e trazer a Sim, criança para o esporte, integrar a criança ao esporte. sim, o esporte ele precisa ser lúdico também, né? Eu fiz há pouco tempo, né? Uma coisa que eu gostaria muito de falar, eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar no Clube dos Engenheiros num projeto social, Sim, sim. né? Onde tem gente excelente, lá tem um berçário de atleta, né? Lá pelo comando do professor Leonardo Moura, né? Lá na Igreja Batista, lá tem um berçário de adolescentes maravilhosos, muitos campeões ali, né? Foram campeões juntamente comigo e com o Dr. Leonardo Moura. Ali é excelente. Mas eu tive uma coisa muito interessante ali. Eu tive alguns alunos autistas e eu Olha, precisei mudar e repensar a minha filosofia quando eu tive esses alunos. Tinha alunos ali que um você não podia encostar, outro você já podia encostar nele. Uns não batia, você tinha que olhar, outros já ficava nervoso, não queria lutar. Então eu tive que fazer até um cursozinho, né? Alguns cursos online para que eu pudesse adequar o meu jiu-jitsu a eles. olha o comprometimento do professor Dudu Machado. Foi procurar exatamente aprimorar os conhecimentos, justamente para atender a essa demanda, atender aos autistas, no caso. Isso aí. Ali Muito bom. eu tive a oportunidade de conhecer não só um, mas eu tive várias mães que conversaram comigo e falaram comigo, olha, o meu filho é autista. Eu falei, não tem problema, traz ele e a gente vai ver o que que a gente consegue fazer aqui no dia a dia. E as crianças foram desenvolvendo o lado esportivo, né? Nós estamos vivendo uma geração em que muitas crianças hoje nascem com autismo. E nós precisamos nos enquadrar para a gente poder ajudar os pais também nessa parte aí de desenvolvimento da criança. Eu acho que é uma coisa muito importante. Importantíssima. E quando você cita exatamente essa questão de que foi procurar conhecimento, adquirir conhecimento para lidar com a questão, isso, creio eu, envolve até uma ação conjunta dos mestres com os pais, né? Porque os pais Sim, sabem muito melhor que convivem com as crianças autistas, então podem passar, porque, como você citou, cada criança autista tem uma característica diferente. diferentíssima. É muito diferente. A gente tem que aprender a lidar. Eu tive criança lá que você não podia tocar nela. E depois de um tempo, a criança querer te abraçar, Eu a querer imagino. estar ali contigo, não faltar aula. Isso aí eu achava muito gratificante, muito importante. Eu tenho, né, ele agora até, né, se afastou um pouco, até por conta de estudo, mas ele tem cerca de 16 anos, vai para 17 anos, ele é autista, é um garoto de um ótimo coração. E era Maravilhoso. tão, eu gostava muito quando ele estava na aula, porque eu aprendia demais. É uma Porque troca, no é uma caso. troca. Porque quando ele pegava uma criança para finalizar e a criança batia, ele soltava tudo e ficava parado para mostrar: não, eu não vou mais fazer nada. E isso nos ensina, porque às vezes nós, no ímpeto, nossa, a gente quer fazer com muita força, acaba machucando o nosso amigo. Isso. E ele me ensinava que eu precisava preservar mais o meu amigo. Olha que ensinamento maravilhoso. E ele ficava com esse medo de machucar. Isso eu achava muito interessante.
E eu creio que a partir daí, certamente isso serve também até como um instrumento de aprendizado para outros mestres também, porque certamente você tem feito isso com o pessoal que trabalha contigo, justamente Sim, na sim. condição de levar esse conhecimento, né, para os demais mestres. Sim, sim, sim. A escola de artes marciais a qual eu me formei, né, faixa preta, é uma escola que ela é muito responsável, né? Não é puxando sardinha para o lado da gente, não. Mas o nosso mestre lá, ele não dá faixa preta para ninguém, se não tiver o curso de regra da CBJJ, se não estiver, né, com curso de primeiros socorros em dia, porque nós somos obrigados a fazer todos os anos, tá? Ele Isso, faz, essa exigência é anual. é anual, é anual. E ele, né, pede para que nós venhamos fazer todos os cursos. Ele traz curso para dentro de Araruama na área de esporte, entendeu? Ele mesmo, olha, essa eu não consegui fazer por causa da logística, mas o curso que teve para autista é R$ 700, 2 dias. E ele pediu todos os professores para fazerem da equipe deles. E então, assim, é muito respeitado e muito responsável, porque nós tratamos de vidas. Exatamente. Olha, é uma informação espetacular essa. É muito gratificante a gente ouvir isso, saber que hoje há uma preocupação com o autista, é aquela questão da inclusão, né? Sim, Mas que há toda uma preparação, né, para receber o autista e saber como lidar com a questão. Muito bom. E, Dudu, você citou ainda aqui, de forma rápida também, a questão quando você falou lá do Clube dos Engenheiros, etc. e tal. São muitas as comunidades onde nós temos aquela população mais carente no município. Você até citou também, por exemplo, o caso de que no Rio de Janeiro, quanto custaria, né, frequentar uma academia, uma escola, e como fazer exatamente para atingir essa população que é carente, mas que quer praticar uma modalidade esportiva? No caso, estamos falando do jiu-jitsu. é. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Fernando. Tem que ser um cara muito bom de coração, tá? Para fazer esse projetos sociais, porque é muito caro. Um kimono custa por cerca aí de R$ 500. E você ter como bancar um grupo de pelo menos 30 pessoas já é um custo alto, tá? E é difícil. Mas hoje existem pessoas, graças a Deus, como o Dr. Leonardo Moura, né, da Igreja Batista, que Sim, ele sim. se propõe a fazer, sem olhar ninguém. Ele faz, porque é um cara bom de coração. E tem cuidado, e ali só tem pessoas maravilhosas. As meninas são excelentes. A Igreja Batista ali também é excelente. Então faz essa obra social ali dentro. Para a gente atingir, né, as comunidades mais carentes, nós estamos tentando investir através da escola. Perfeito. Usando a escola. Estamos usando as escolas para atingir esse público que não tem condição de pagar, não conhecia o esporte. Então, é através da educação esportiva que nós estamos conseguindo alcançar crianças e adolescentes dentro dos bairros. E assim, eles às vezes procuram projetos sociais, né? Não sei se pode citar alguns projetos. Sim, Pode. são projetos sociais Tem, que devem ser então, mencionados. tem lá o meu, que eu cuido de algumas crianças, não posso cuidar de muitas, mas eu já cuido de algumas lá, né? Tem o Júnior Domingues, que também tem o projeto social ali na Fazendinha. Tem o Éder Persiliano, que também tem, Bastante conhecido também, Éder tem o Persiliano. doutor Leonardo Moura, tem um projeto maravilhoso, né? Então, são pessoas que estão olhando, né, para o lado social. O Jeremias, em Itatiquara, Jeremias, que é muito meu amigo, foi meu amigo de treino também, e tem um grupo social. Isso, né, eles fazem de coração. O Patrick
também, o Patrick ali nas Três Vendas, se eu não me engano. Correto. Agora, nada impede também de que um empresário, de que, por exemplo, uma empresa, no caso, né, queira patrocinar também e dar algum tipo de contribuição para que o trabalho continue existindo, né? Sim, sim, sim. Olha, é muito importante. Eu posso falar de cátedra, né, que a gente conseguiu tirar bastante criança da rua. Maravilhoso isso. Tinha algumas que eu vou falar, estavam numa situação ruim e a gente conseguiu resgatar através do conhecimento que nós temos, através das pessoas, nós conseguimos abranger pessoas que às vezes passavam necessidade. E a gente Olha, conseguia, através do esporte, né? A gente conseguia suprir algumas, porque quem conhece o trabalho de quem tem caráter, ele acaba ajudando também, não tenho dúvida. porque vê que é uma coisa responsável. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fico imaginando, por exemplo, o caso de tantos meninos que tiveram uma oportunidade, como você está mencionando agora, e que hoje estão por aí. Você já mencionou que nós temos hoje representantes de Araruama em Portugal, nos Estados Unidos, Emirados Árabes e outras, né, nações. Imagino o quanto seria bom, né, que esses meninos que estão começando agora, ingressando agora no esporte, tivessem o apoio necessário de empresas, de empresários, exatamente, né, para que a gente possa ver isso lá na frente num número muito maior, numa Sim, proporção maior. sim, sim, sim. Olha, Araruama tem muito campeão, muita gente aqui, muito campeões mesmo, em várias modalidades. Não é só no jiu-jitsu, eu sou especialista no jiu-jitsu, eu me especializei no jiu-jitsu, né? Mas no Muay Thai nós temos bastante campeões, nós temos aqui bastante campeões, né? Na capoeira, que a capoeira muita gente não sabe, mas também existem competições e nós temos um representante aqui que ganhou a competição do Campeonato Brasileiro de Capoeira, né, daqui da cidade de Araruama. Dentro da cidade de Araruama nós temos muitos campeões de jiu-jitsu, né, campeões estaduais, campeão brasileiro e campeão mundial. Então, assim, a Araruama é um berçário gigantesco. Se os empresários olharem bem para dentro da nossa cidade, eles vão ver que a gente consegue levar o nome da nossa cidade para todo lugar do mundo. E isso é E maravilhoso. isso é maravilhoso. Eu me recordei agora de uma coisa assim muito interessante. Na minha primeira competição, né, que eu fui, nós fomos lá para Niterói disputar o campeonato em Niterói. O pessoal ficava gritando assim: vocês não vão perder para os caras do mato, não. Os caras saem lá do mato, do fim do mundo, para ganhar vocês aqui. E os caras do mato era o pessoal de Araruama. E isso mexe com os brios também do pessoal de Mexe, Araruama, mexe, não tenha mexe. dúvida. Mexe, porque Araruama, ela é muito forte na área esportiva. Ou seja, é uma forma que as pessoas usam exatamente para tirar o emocional, para desequilibrar, sabendo da força que hoje Araruama representa. Verdade, verdade. Araruama tem uma representatividade assim gigantesca na área esportiva no estado do Rio de Janeiro. A gente está chegando no final, mas dá tempo de passar uma informação que eu creio seja também muito importante, que é justamente dicas para aqueles meninos, para aquelas meninas, enfim, para os adolescentes, para os jovens que querem iniciar no esporte, mas ao mesmo tempo precisam conciliar o esporte e o estudo, o esporte e a educação. O estudo ele é primordial, tá? Eu trabalho na área esportiva, mas eu também sou formado em patologia clínica, Olha, terminei os meus estudos, tá? E nós somos a favor de que toda criança e adolescente estude e pratique o esporte. São uma coisa que está ligada diretamente, o esporte e a educação. Não tem como desligar isso, porque isso é essencial, isso é básico. O esporte, ele muda, e a educação, ela também te leva longe, tá? Uma das coisas que eu gostaria de deixar, né, para criança, para o adolescente, até para os pais mesmo, é que vocês, quando forem procurar
qualquer professor de arte marcial, veja se ele é registrado. É uma dica importante, isso vale para os pais, vale para os responsáveis e para o jovem, né, que já tem mais de 18 anos, também Sim, tomar esse veja tipo de se o conhecimento. professor realmente ele é qualificado. Chega na academia dele, na parede dele, tem que ter lá o certificado dele, tem que ter ali, né, o estudo de regra da CBJJ. O cara ele precisa ser 100%, porque ele é um espelho. E por ele ser um espelho, as pessoas têm que seguir aquilo ali. É aquela cartilha do fazer certo, né? A pessoa tem que ter o curso de primeiros socorros, precisa ter as carteirinhas, né, da CBJJ, porque às vezes você chega numa academia aí, fundo de quintal, machuca o seu filho, acontece muitas coisas, então você tem que se ver realmente se o professor ele é qualificado, se ele é um professor competidor, se ele já foi competidor, porque a gente precisa parar. Uma época a gente tem que parar, não tem jeito. Nem todo professor ele vai ser competidor, A mas vida toda é competidor. todo professor ele tem que ter a experiência de ter lutado. Todo professor ele precisa ter a experiência de ter competido. Porque como é que eu vou passar para você sobre competição se eu nunca fui campeão de nada, se eu nunca lutei, se eu nunca competi? Eu não tenho o que te E, passar. infelizmente, o Brasil está cheio de casos assim, de curiosos infiltrados no meio. E sim, realmente, realmente. E isso é lamentável, né? Eu que estou aí atuante, né? Às vezes eu escuto professores lá gritando coisas absurdas, né, com os alunos, né, diminuindo aluno. Gente, aluno você precisa abraçar ele, ele perdeu, você precisa abraçar mais ele ainda. Não tem o que você brigar com ele, falar você perdeu por isso, você perdeu por aquilo. Não, é sanar essa ferida aí e trabalhar para que na próxima competição ele possa ter êxito. Eu tenho um aluninho que foi treinar comigo, né? Ele na primeira competição ele perdeu. Eu abracei, conversei e falei assim: você perdeu para você mesmo, porque você é bom. Olha, E na outra ele já foi campeão, subiu no pódio, foi começou a chorar confiante. e falou assim: mestre, ó, obrigado pela dica. E é um menino de 12 anos. Tem apenas 12 anos, ou seja, 12 precisa anos. ser orientado. Entendeu? A minha filha foi campeã estadual, ela foi campeã agora a Saquarema, ela ganhou várias competições, mas algumas ela perdeu, como no Brasileiro, ela perdeu a semifinal. E eu a parabenizei porque ela estava ali. E só quem conhece a adrenalina de competir é que sabe o que, que o outro vai estar passando. Muito bom isso. Isso é maravilhoso, porque além da prática do esporte em si, que já é algo muito importante, vem a questão da disciplina, a questão do desenvolvimento da autoconfiança Sim, sim. e a questão, acima de tudo, justamente da integração social, né? Se promove através do esporte a oportunidade, não só da inclusão, mas da integração social de um modo geral também. Isso é maravilhoso. Bom, te agradecer muito, Obrigado, professor obrigado. Carlos Eduardo Machado, carinhosamente chamado de Dudu, ó, fera campeã estadual do jiu-jitsu, né, com muitas conquistas e hoje também acumulando a função de subsecretário de esporte educacional no município de Araruama. Tomara que tenha sido legal também para você a sua vinda aqui. Eu tenho certeza absoluta que para quem está do outro lado nos acompanhando, foi muito legal a sua vinda. É muito gratificante, né? Quero lhe agradecer por essa oportunidade de estar falando para o povo araruamense, né, sobre o nosso esporte, sobre todos os esportes, né? Eu quero agradecer do fundo do coração mesmo e pedir, né, a Deus, continuar agradecendo a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? Eu tenho alguns agradecimentos a fazer, eu Sim, por posso favor. fazer, né? Eu quero agradecer, né, o meu antigo subsecretário que me colocou aqui nesse posto, né? Quero agradecer também ao Rafael Pisciani, que muito me ajuda. Ele Correto. é do governo do estado, secretário do governo do estado, e ele me ajuda muito aqui em Araruama no projeto social. Olha que legal. E Muito bom. isso, para mim, é muito gratificante, tá? Ver pessoas que fazem por amizade.
Acima de tudo, a amizade, Isso. que promove o esporte. Isso aí. E eu sou muito grato a Deus, a minha família, tá? A minha esposa que me ajuda em tudo. A minha esposa, ela me incentiva todos os dias a ser quem eu sou. O meu tio Jorge Machado, que é um cara, assim, excelente. E ao mestre Juarez, que me deu a oportunidade de aprender o que eu sei hoje. Maravilha. Conversamos hoje com o nosso querido Dudu Machado, falando sobre jiu-jitsu, falando sobre a importância do esporte como instrumento de inclusão social, acima de tudo, e olhando o lado da questão educacional também. E para concluir, o meu agradecimento, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe, ao Luigi do Vale, ao jornalista Luigi do Vale, em especial também a nossa coordenadora, a jornalista Fernanda Santana. Gente, até um próximo episódio, quando vamos abordar sempre o esporte aqui. Grande abraço e até sempre.